Eu acredito que essa seja a parte número 6. Vamos continuar através dessa parte. Se eu tô falando parte número 6 e no título tá parte número 7 ou número 5, foi que eu acabei confundindo. Mas eu acredito que é a 6. Então, como eu estava falando antes, os apóstolos e profetas do Antigo Testamento não tinham total compreensão do que estavam escrevendo, como eu disse antes. Mas já os apóstolos e profetas do Novo Testamento já podiam compreender tudo o que estavam escrevendo. Tudo que estavam escrevendo não quer dizer que eles compreendiam tudo. Entende? O apóstolo Paulo era o mais sábio. A gente pode ver pelas cartas dele que ele era o mais sábio. Pedro escreveu coisas preciosíssimas que Paulo não falou, até não falou com tanta clareza como falou Pedro. Tiago, meu Deus, 5 capítulos só, mas são incríveis. Muita revelação na carta. Falou coisas com mais clareza do que falou o apóstolo Paulo, só que o apóstolo Paulo foi o que mais escreveu, foi o que mais mostrou revelações. E Pedro, a gente pode ver que ele teve uma inspiração e de entendimento também por causa do apóstolo Paulo, como ele menciona em 2 Pedro capítulo 3. Não menciona com todas essas palavras, é claro, mas ele fala que Paulo escreveu muitos pontos em relação à vinda de Cristo, com sabedoria da parte de Deus, que alguns indoutos torcem, com as palavras do Antigo Testamento também, torcem para sua própria perdição. Então a gente vê que Pedro ali ele teve um impacto ao ler as cartas de Paulo. Então o que eles escreviam, eles compreendiam. Sim, eles compreendiam, mas eles não poderiam visualizar o futuro com tanta precisão como nós estamos visualizando hoje. Mas o entendimento deles era incrível. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso é que mostrei aí mais uma diferença entre os apóstolos e profetas do Antigo Testamento e os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então, quando eles escreviam, os apóstolos e profetas do Novo Testamento estavam escrevendo, compreendiam a sua mensagem, ensinavam com mais clareza tudo, através da equação, na lei, no Salmo e nos profetas. E aí, o que eles não compreendiam era o nascimento, o surgimento dessas linhas que iriam um pouco atrapalhar o povo de Deus, como eu já disse antes, e também o mistério das duas casas de Israel, que era pregado livremente para todos, mas que iria cair em esquecimento e que as pessoas hoje, ao acordarem para a palavra de Deus, não iria estar enxergando qual era a mensagem do apóstolo Paulo em relação à salvação também, mas em relação a todos os outros pontos da palavra de Deus, que são importantíssimos. Então eles não sabiam disso. Então eles não combinaram, tipo, Paulo combinou com Pedro, combinou com Tiago, combinou com João. Vamos ocultar essa expressão Efraim e Judá, que é tão clara nos profetas. Vamos esconder essa expressão das duas casas de Israel, que tem na Bíblia toda. E vamos falar através de outras palavras para a gente colocar à prova a igreja do futuro. Isso não foi plano deles, foi plano do Espírito Santo, que inspirou eles. Eles falaram, hoje a gente pode orar e falar, nossa, mas está tão claro. Paulo sinalizou Oséias aqui, que está falando de Efraim e Judá, sinalizou Romanos, lá em Romanos, sinalizou o texto, 3 textos do profeta Oséias foram colocados em Romanos a partir do verso 29, e o nome do profeta, e falando de salvação de judeus e gentios, e de unificação, e de plenitude dos gentios em Romanos 11, está tão claro para a gente, mas ele não usou o termo. Então, como ele não usou o termo, não criou muita curiosidade, porque os que forem ler, iriam ler e passar batido. Iriam entender outra coisa. Você lê Romanos sem as duas casas de Israel, é uma coisa, uma conclusão, que você vai chegar em uma conclusão ali que é meio parecida com a igreja, uma coisa, Israel outra coisa. Ler com o entendimento das duas casas de Israel, acabou a confusão. Mas, Luiz, tem pessoas, inclusive até calvinistas, como Hernando Dias Lopes, que hoje eles chegam na conclusão que não existe Israel e igreja, que Israel hoje era o Israel antigo, não existe 2 povos, 2 igrejas, e eles até compreendem que os 144 mil é uma conta da plenitude do povo de Deus, e eles não conhecem as 2 casas de Israel. Claro, os adventistas acreditam assim. E por que eu falei os adventistas? Porque os adventistas têm um método de interpretação das escrituras que é assombrador, é muito feio. Eles torcem muitas coisas, eles acreditam que eles são a igreja, que eles foram chamados para ser a igreja do último dia, para restaurar as profecias e pregar as profecias. Tudo ao contrário.
Eles fazem a maior bagunça em profecias, mas eles não erram nesses pontos e não conhecem as duas casas de Israel. Então, qual a diferença de conhecer ou não? A diferença é que você pode chegar em um desfecho, em uma conclusão parcialmente correta, porque 144 mil é a plenitude do povo de Deus. Deus não tem duas esposas, mas é uma coisa óbvia na palavra de Deus. Você lê ali a descrição dos 144 mil, você está vendo que está falando do povo de Deus. Não está falando de um grupo específico, especial. Não precisa conhecer toda a doutrina das duas casas de Israel para chegar em tais conclusões que calvinistas e adventistas chegam, pela coerência em alguns pontos que eles têm. Entendeu? Eles têm coisas boas nesses pontos. Mas se você não entende o caminho que Deus trilhou para chegar nessa conclusão, que, olhando do meu ponto de vista, não está completamente correta, eles vão perder grandes partes das profecias, eles vão chegar em conclusões erradas a respeito do reino da besta, eles vão pegar 3 tempos e meio, convertendo para 1260 dias, vai converter para 1260 anos, eles vão fazer uma bagunça com as 70 semanas, eles não vão separar judeus e gentios, igreja de Israel, por uma coisa também que é lógica no Novo Testamento, mas eles vão chegar em outras conclusões de outras profecias que são erros, e que são eliminados pelo conhecimento das duas casas de Israel. Essa também é a diferença. Eu expliquei isso porque eu sei que iria ter pessoas comentando isso. Então você chega com precisão no que é 144 mil, no que é milênio, no que é arrebatamento, em vários outros pontos que não é Apocalipse, você chega com precisão no que é primícias. Outro erro. Se você estuda sobre as duas casas de Israel, outro erro, eu estou tentando explicar melhor as coisas. Outro erro que tem nos calvinistas. Embora entenderam sobre os 144 mil, entenderam que Deus não tem duas igrejas, não é igreja de Israel, não existe isso, mas existe um erro. E um erro que tira o brilho das escrituras, faz você ensinar coisas erradas, é que eles não estudam as festas. Você vê calvinista falando de festa? Eu vejo, sim, se cumpriu em Cristo. Essa é a pregação das festas. Mas quem estuda as duas casas de Israel, automaticamente vai se encontrar com as festas de Deus. Não tem como. É mais fácil, através das duas casas de Israel, você se encontrar com as festas, do que estudando as festas, se encontrar com as duas casas de Israel. Entendeu? Porque é mais fácil. Eu vejo que é mais fácil. Você está estudando ali sobre as festas, vai ali aparecer casa de Israel, casa de Judá, você vai pensar que é só para o passado e vai continuar estudando as festas. Mas quando você está estudando as duas casas de Israel, você vai ver que Deus vai colocar eles como plantação, como está em Jeremias 2, em Oséias 6, em Oséias 1, em Ezequiel. Deus vai colocar as duas casas de Israel como plantação e vai usar a palavra primícias e vai usar termos das festas. E aí você vai falar, poxa, eu estou estudando sobre as duas casas de Israel e está falando das festas. Então você pega as festas. Então se você não estuda as festas, você não vai pegar quase nada das duas casas de Israel. E estudando as duas casas de Israel, você pega as festas. Chega em Apocalipse, você sabe por que está sendo apresentado como primícias para Deus. E não só isso, muitos outros pontos. Você não vai também estudar sobre as festas e chegar na festa das colheitas, querendo ainda, apesar de tudo, estudar das festas, chegar na festa das colheitas e sustentar arrebatamento secreto, fracionar o arrebatamento de Cristo em colheita 1, colheita 2, colheita 3, que aparentemente faz sentido, mas você vai nos textos, está interpretando tudo errado. Você não vai, apesar de estar estudando as festas, falar de arrebatamento usando textos de festas completamente errado. Tem pessoas que falam de arrebatamento secreto, de pré-tribulacionismo, sem usar as festas. Aí você fala, mas é porque não conhece as festas. Mas aí de repente você encontra com pessoas lendo as festas, lendo dias, falando de festa de trombeta, pondo até o arrebatamento da igreja em festa de trombeta e falando ainda de arrebatamento secreto. Você encontra, ou seja, não está estudando as festas como deveria estudar, porque também não conheceu as duas casas de Israel. E se você está estudando as festas e não conseguiu detectar ali duas casas de Israel falando a respeito de gentios, é porque as festas não estão sendo estudadas corretamente, é prova. Entendeu? Então, esses são os diferenciais de conhecer as duas casas de Israel. Os apóstolos não poderiam ter combinado de não usar os termos do Novo Testamento. Então, é um planejamento do Espírito Santo. Então, hoje a gente consegue
Deus derramou o seu entendimento, está derramando cada vez mais. Hoje a gente fala, peraí, de onde Paulo tirou isso? O que é isso? Por que ele citou esse profeta? A gente vai no contexto e fala, mas por que então está falando de ressurreição ao terceiro dia, Efraim e Judá? Mas Efraim é um filho de José. Por que Ezequiel está sendo chamado de reino? Aí você começa a estudar, a fuçar, e aí você entende a mensagem. Entendeu? Ou seja, os apóstolos, nem Paulo mesmo, sabia que um dia a mensagem que ele pregava claramente iria cair no esquecimento e que Deus iria trazer a restauração de todas as coisas através dela, no nosso tempo. E que então iria haver conflitos, porque agora essa mensagem ela é tão conectada, ela é tão coerente, que não tem como nenhuma outra mensagem permanecer de pé diante dessa. É muito coerente. Não tem, olha, é mais fácil eu crer, eu parar de crer que Jesus não ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, do que crer que a mensagem das duas casas de Israel é errado. Não tem como. É uma mensagem que conecta tudo e limpa todo o caminho. Por isso que houve o planejamento do Espírito Santo. Então, os apóstolos e Paulo também não sabiam disso. Não sabiam, porque não faz sentido eles saberem e vão falar, vamos esconder, vamos... Não, eles revelaram, tanto é que eles deram a dica, falaram, sinalizaram os profetas. Paulo em Efésios falou, escrevi resumidamente, vocês podem compreender como eu tive o mistério, como eu tive esse mistério ao ler a minha carta, porque eu estou escrevendo resumidamente. Como se não bastasse, em Romanos capítulo 9 ele cita o profeta Oséias. Em Romanos 11 ele volta a falar de plenitude dos gentios. Tiago, na sua única carta de 5 capítulos, apenas no verso 1, ele traz tudo que o apóstolo Paulo se esforça para falar, ele traz em apenas um texto. Tiago, acho que é servo do Senhor Jesus, né? Tiago, apóstolo ou servo do Senhor Jesus, as 12 tribos de Israel. Alguns, e esses alguns são muitos, dizem que Tiago escreveu só para judeu. Tanto é que ainda ele fala da lei, né? No capítulo 2, ele escreveu só para judeu. Mas serve de ensinamento para nós também. Então algumas coisas dá para pegar, mas ele escreveu para judeus. Tiago, morando em Jerusalém, sendo ali alicerce da igreja junto com Pedro em Jerusalém, vai escrever carta para judeus? Sendo que ele está com o povo lá em Jerusalém? Tiago, as 12 tribos de Israel. Ele já está falando, aos que estão dispersos, ainda ele fala. São as 12 tribos que Cristo reuniu, mas ainda estão dispersos. Tiago entendeu a mensagem. A prova que ele entendeu é Atos 15, quando ele cita Amós 9. Atos 15 fala do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi está conectado com a mensagem das duas casas. Ele cita isso em Atos 15, está falando de judeus e gentios, termos de salvação, conflitos que estavam tendo na época. E Tiago se levantou ali e citou o profeta Amós, capítulo 9. E o que Deus faz hoje? Através desse planejamento e dessa luz que ele derrama sobre o povo, agora as pessoas vão pegar com precisão, com mais precisão, a mensagem de Deus. Vai ter conflito com outras que vão resistir, porque elas vão ver as suas linhas sendo combatidas e caindo. E para isso que Deus fez mesmo as coisas, para que fossem derrubadas doutrinas de homens. E aí, dentre os homens que olharem a mensagem e verem que está tudo conectado, compreenderem o futuro, Deus vai chamar esses homens para ensinar a palavra de Deus. Ele vai recolhendo um povo mais sincero, mais honesto com as escrituras. Vou fazer só mais uma parte desse vídeo, eu acho que vai ser a número 7, e nela eu acabo, tá bom?